prisão que Yahvé colocou nele. E foi na época do rei Uzias, Jotão, a casa de Ezequias que ele reinou. Que é depois o rei reinava, né? E diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque Yahvé tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não o entende. Aqui, o profeta Isaías estava dizendo aquilo que Yahvé colocou na visão dele, que o povo, eles começaram a se rebelar contra o Criador. Então ele diz que o povo, ele criou os filhos, mas o povo se esqueceu dele. Então ele se compara até com dois animais, com o boi e o jumento. Porque o boi, ele conhece o seu dono, mas o povo não estava conhecendo o Criador, mas eles se rebelaram contra ele, vivendo em pecado. No versículo 4 ele diz assim: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é quando a pessoa comete um pecado e passa a ser algo normal na vida dela. Então aquele povo, eles começavam a viver em pecado, em iniquidade, eles estavam vivendo em pecado, mas eles não se arrependiam dos seus pecados. E a cada vez mais que eles cometiam pecado, eles não sentiam vontade nenhuma. Passava a ser algo normal na vida deles, o pecado que eles cometiam. Então Yahvé diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Elohim do Criador, blasfemaram contra o Kadosh de Israel e o abandonaram. Versículo 5 diz assim: por que serias ainda castigado e ainda vos rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Yahvé, por mais que aquele povo estava em pecado, Yahvé já havia dado punições para aquele povo, para que eles pudessem se arrepender. E ele diz assim: olha, ainda eu tenho castigado vocês, mas vocês ainda não se arrependem. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa pura, não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos os devoram, e em vossa presença está como devastada, numa visão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade cercada. Se algo dos exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já seria como Sodoma e semelhante como a Gomorra. Aqui, meus irmãos, é interessante que quando o irmão José Lee e o Wagner está falando, eles estavam dizendo no livro de Jeremias sobre algo também que aconteceu com o povo de Judá. Porque eles estavam vivendo em pecado, né? E aí, Yahvé diz assim, que se ele não tivesse deixado os remanescentes, quem são os remanescentes? Os povos, o pequeno povo de Yahvé, se ele não tivesse deixado aquele pequeno povo, toda a cidade seria destruída como Sodoma e Gomorra. Assim como o irmão José lhe disse, da cidade de Ló, onde ele estava lá, e Yahvé mandou um anjo para poder chamar, para que eles pudessem sair daquele local, porque senão todos seriam destruídos por causa do pecado daquela cidade, Sodoma e Gomorra. Então Yahvé se compara Judá como a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele diz que se não tivesse os remanescentes, todo aquele povo seria destruído. Isso, meus irmãos, é interessante, que como a palavra de Yahvé, ela se renova a cada dia. Assim como ele disse naquele tempo para o povo de Judá se arrepender de seus pecados, porque senão eles seriam destruídos, ele diz nos dias de hoje também. Porque há muitas pessoas nos dias de hoje que vivem em pecado, que não temem ao Criador. E Yahvé, ele traz punições para o povo, né? E quando ele mostra, né, para nós que também nós devemos temer a ele, buscar a ele. Yahvé,
disse Yahvé, já estou farto dos holocaustos de cardeiros e da gordura de animais cevados. E nem me agrado de sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Porque as pessoas estão oferecendo sacrifício apiador, mas eles não, como estavam vivendo em pecado, Yahvé não se agradou disso. Né? Porque não tem como adiantar, meus irmãos, o pecado e com o nosso Criador. Nós escolhemos somente a um. Ou nós servimos a Yahvé de todo o coração, ou nós servimos o inimigo. Né? Nós não podemos ficar aqui em cima do muro, isso traz para nós. Né? E aí diz assim no versículo 12: quando vides para comparecer perante a mim, que requeu isso de vossas mãos, que viestes a pisar os seus atos, não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, e nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas e estou cansado de suportar. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliquei as vossas orações, e assim, ainda que vocês comecem a multiplicar as suas orações, eu não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, porque o povo está vivendo em pecado. Né? Ele diz assim no versículo 16: lavai-vos as mãos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos cessarei de fazer o mal. E ela convida o povo a se arrepender dos seus pecados. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo e ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão e tratai as causas da viúva. Porque é isso que o nosso Criador ele chama para nós fazermos. Esse é o Evangelho que ele chama para nós. Né? Nós vamos deixar o mal e começar a viver o bem, agradando a Ele, temendo a Ele e vivendo em justiça, assim como Ele fez aqui na terra. No versículo 18, Ele chama o povo para o convite da graça. Aqui, se o povo eles não se arrependesse de seus pecados, a Babilônia iria dominar aquele povo e iria destruir todos. Assim como aconteceu no reinado do norte. Porque, meus irmãos, Israel havia separado entre o reinado do norte e o reinado do sul. E havia 12 tribos. As 10 tribos ficaram no reinado do norte, que era um povo que não temiam a Yahvé. Mas ficaram 2 tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que era do reino do sul, que temiam ao Criador. Mas eles se começaram a rebelar contra Yahvé. Então, se eles não se arrependessem do seu pecado, ia ser como o reinado do norte, que ia ser totalmente destruído. Mas no versículo 18, Yahvé convida o povo à graça, né? Assim como ele traz para nós nos dias de hoje. Muitas das vezes, todos os dias, assim, o nosso Criador, ele chama pessoas, ele tem um chamado, né, de convidar pessoas para trazer a palavra para a humanidade. Há muitos profetas dos dias de hoje também, assim como o profeta Isaías, assim como o profeta Jeremias, assim como os outros profetas naquele tempo, e ela chama profetas hoje em dia também para chamar o povo ao arrependimento. Né? E diz assim, versículo 18: Vinde, então, e ergue-me, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres obedecer-lhes, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca de Yahvé disse. Aqui nós conseguimos perceber que o nosso Criador, por mais que ele esteja punindo aquele povo por seus pecados, Yahvé traz uma palavra de esperança para eles, para que eles venham se arrepender de seus pecados e voltar ao Criador. Né? Assim como nos dias de hoje também, Yahvé convida o povo para voltar a Ele, para se arrepender de seus pecados e a buscar a Ele de coração. Porque Ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia.
E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como uma branca lã. Então, meus irmãos, não importa. Às vezes as pessoas querem comparar, o meu pecado é tão grande que eu não tenho mais salvação. E a rua hoje ele chama o povo para o arrependimento, para que suas vestes venham ser limpas, para que quando ele voltar, todo o pecado do povo, né, que se arrepender de seus pecados, serão transformados. Aleluia. E diz assim: como se fez a prostituta cidade fiel, ela que estava cheia de juízo, a justiça habitava nela, mas agora está cheia de homicídios. A tua prata virou escória e o teu vinho ficou aguado. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, porque o povo, os príncipes, eles eram pessoas más, né? Cada um deles ama o suborno e atrás das recompensas. Então o povo só gostava das riquezas, agradando a si mesmo, agradando a si próprio. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Porquanto disse Arco dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escolhas. Tirar-te-ei toda a impureza, todo o pecado e restaurarei os teus juízes, como foram no passado, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então Yahweh tirará todo o pecado. Então tudo aquilo que não agrada a ele vai ser retirado. E Yahweh vai transformar aquele povo, transformar aquela cidade. Ele diz assim: Sião será resgatada com justiça, juntamente com os que se arrependeram. Então, aquele povo, se ele se arrepender, Yahweh vai ajudar eles, né? Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem a Yahweh serão consumidos. Aqui mostra, meu irmão, que o nosso Criador, ele não se agrada do pecado. O nosso Pai, ele ama o pecador, mas o pecado, ele não se agrada. Aqui nós conseguimos perceber que os pecadores se ajuntarão e serão destruídos. Assim no final, como se diz no céu, não entra pecado, né? Então todo aquele que comete pecado e que não se arrepende, Yahweh vai consumir eles, vai destruir aquilo. Porque vos envergonhareis dos cavalos que consagrastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como orvalho, a qual caem as folhas, e como floresta que não tem água. E o forte se tornará em estouro, e a sua obra em raiz, e ambos arderão juntamente, e não haverá a quem os apague. Meus irmãos, assim como Yahweh disse para aquele povo pecador, ele traz para os dias de hoje também. Porque nos dias de hoje as pessoas a cada vez mais estão se afastando do Criador e correndo para o pecado. Yahweh, ele tem chamado o povo, convidando ele a se arrepender, convidando o convite da graça, né? E o nosso Criador, ele também nos chama, né? Assim como chamou Isaías para sermos profetas, para sermos discípulos dele, para fazer discípulos, né? Para que nós venhamos chamar o povo ao arrependimento. Porque o povo a cada vez mais estão vivendo em pecado, assim como o povo de Judá. Mas o nosso Criador, ele traz uma palavra de esperança para nós, nos mostrando que ele é bom, que ele é misericordioso na nossa vida. E que mesmo que nós somos pecadores, mesmo que nós somos tão falhos, ele quer nos convidar para estar junto com ele. Aleluia. E aqui temos algumas questões que coloquei. O nosso Pai, ele odeia o pecado como nós. Ele sempre envia profetas para chamar o povo ao arrependimento. Ele sempre traz palavras de esperança, mostrando que viver com ele é o melhor. O povo, eles estavam vivendo, agradando a si mesmo, as suas próprias riquezas. Mas eles nunca viessem esquecer que Yahweh é melhor do que tudo isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, né? Yahweh sempre traz punições ao pecador para
nós temos que colocar Yahweh como prioridade. Porque a partir do momento quando nós colocamos os bens materiais, as coisas mundanas na frente do nosso Criador, os prazeres na frente do nosso Criador, já não se agrada a Ele mais, né? Eu coloquei assim no Salmos 11, 7, diz assim: pois Yahweh é justo, Ele ama a justiça, e os retos verão a sua face. Aleluia. Então, que o nosso Criador, Ele é justo, meus irmãos. Por mais que nós sejamos pecadores e falhos, Ele quer nos mostrar que Ele nos ama. O maior que Ele fez por nós é de morrer pelos nossos pecados, para nos trazer vida eterna. E aí, então essa foi a palavra que ela colocou no nosso coração, que Ele venha cada vez mais, meus irmãos. Nós vamos a cada vez mais temer a Ele, estar vivendo conforme a vontade dEle, porque Ele nos mostra que viver no pecado não é bom. Até parece ser bom para a nossa carne, mas nosso espírito não vai se entregar contra isso. Porque quando Ele voltar, no céu não entra pecado. Todo pecado será consumido, né? Ele nos mostra que Ele é bom. Ele nos convida hoje à graça, para que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados, ter uma vida plena para com Ele, para que nós venhamos ser transformados e purificados através dEle. Nós devemos sempre meditar na palavra, nunca esquecendo que Yahweh é o centro de nossa vida, como o irmão José me disse, que nós devemos sempre estar no centro, né? Porque o nosso Salvador, Ele é o alvo. Não adianta a gente querer viver conforme as nossas próprias vontades, não adianta a gente querer viver conforme os nossos próprios caminhos, porque nós não conseguiremos. Porque no final sempre terá dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Então, a única direção que nós queremos